separamos as atividades que agregam valor daquelas que não agregam. Um exemplo, no Lean a gente visa eliminar aquelas tarefas como movimentação, espera, inspeção, movimento, e foca ali na produção. E aí você pode estar pensando nisso, mas como que eu vou eliminar a movimentação, espera, inspeção dos produtos ali, da execução dentro de uma obra? E aí eu trago para vocês, eu vou trazer alguns exemplos aqui de como a gente pode fazer essa otimização. Um ponto que nós devemos aqui estar quebrando quando a gente entra numa obra, numa empresa para estar implantando esse processo, é o quê? A gente vê muito resistência de alguns profissionais, como nesse exemplo da Charge, onde diz aqui, podemos melhorar e muito este processo e a qualidade desse produto. Aí tem as pessoas que já estão executando ali há mais tempo, às vezes tem aquele engenheiro que sempre executou daquela forma, o encarregado que sempre fez daquele jeito, e aí vira e fala, sempre foi desse jeito, para que mudar? Não temos tempo, pare de inventar coisas. Então, o primeiro princípio é a gente começar a mudar a mentalidade desses profissionais ali dentro do canteiro. Por isso a gente tem que saber como introduzir esses principais pontos ali, porque às vezes a gente simplesmente chegar impondo e dizer que é assim, sabe? Às vezes não vai conseguir, os profissionais não vão colaborar muito com você. Por isso que a gente tem que ter uma visão sistêmica ali que eu chamo de, que a gente fala sobre gestão de equipes e pessoas. O engenheiro hoje, ele tem que saber lidar muito mais com processos e equipe do que propriamente dito da engenharia ali dentro. Porque se você não conseguir fazer uma boa gestão na sua equipe, você não consegue extrair os melhores resultados, uma boa produtividade, enfim. Então, a gente tem que ter isso muito bem ciente. Agora, quais são os principais problemas enfrentados pelas construtoras e até o porquê que eu comecei a ir para essa parte de gestão de obras? O que me motivou? Qual foi o principal ponto? Eu fiz, quando foi em 2017, eu estava procurando ali, estudando. Em 2016 eu quebrei com a minha construtora, e aí eu comecei em 2017 ali, que eu estava desempregado, eu estava sem perspectiva nenhuma de trabalho, não sabia para onde eu iria, e aí comecei a estudar um pouco sobre empreendedorismo, ver qual área de engenharia eu poderia atuar, e aí eu vi uma frase que dizia o seguinte: se você quer conquistar algo, criar algo de sucesso, você precisa encontrar um problema e desenvolver a solução para aquele problema e vender aquela solução. E aí eu comecei a pesquisar quais são os principais problemas que temos hoje na engenharia. E aí eu fui pesquisando Google, fazendo pesquisa com algumas consultoras, fui digitando no Google principais problemas com construtoras, principais problemas em obras, principais problemas na engenharia. E aí eu fui pesquisando, e aí onde eu achei aqui, quais são os principais hoje, os principais problemas que a maioria das empresas enfrentam hoje? Alto desperdício de material, improdutividade dos operários, retrabalho, atrasos na entrega, estouros no orçamento, multas por atraso, problemas trabalhistas, falta de planejamento. Tudo isso gera aqui um estouro de orçamento, né, nas obras e também de prazos ali. Então, quando eu enxerguei isso, que a maioria das construtoras tinham esse problema, eu falei, cara, eu preciso desenvolver algo que consiga levar essa solução para elas. E teve uma pesquisa que foi realizada aqui em mais de 30 canteiros de obras no país, que quantificou-se a distribuição do tempo da mão de obra durante a execução do serviço. E foi considerado aqui, foi mencionado que o profissional ele passa somente 30% do tempo realmente executando obra. Os outros 70% ele está aqui realizando marcações, transportando materiais, não trabalhando ou refazendo o trabalho. Olha só, 37% não trabalhando. Simplesmente porque está guardando ali o material, está esperando o outro profissional liberar um serviço, não tem planejamento, não sabe exatamente o que faz e fica, na maior parte do tempo, ocioso. E quando você implanta essas melhores práticas ali no canteiro, você sai de uma produtividade de 30% para até 87,8%, quase 3 vezes mais. E aí onde você ganha realmente, você ganha no prazo, você ganha no custo, porque você consegue fazer mais com menos, gastando menos. E aqui, quais são os principais desperdícios que nós temos na construção civil que a gente tem que nos atentar e eliminar junto com o Lean Construction? Porque quando a gente fala em desperdício,
muitas vezes nos vem o que na cabeça? Uma caçamba cheia de entulho. Na verdade, esses são os desperdícios visíveis. A gente está vendo ali, teve um desperdício, uma quebra, a gente gastou mão de obra para executar, depois gastou matéria-prima, depois gastou mão de obra para demolir, depois vai gastar mão de obra para refazer. Então, esse é um desperdício que a gente vê como um desperdício visível. Agora, tem os desperdícios ocultos, que esses são os principais gargalos, os principais vilões dentro de uma obra. Que aí nós temos aqui um desperdício como espera, movimentação, processos desnecessários, transporte, estoque, produção excessiva, defeito, atraso e falta de treinamento com a equipe. Eu não vou entrar dentro de cada um deles aqui, porque senão a gente vai delongar muito aqui, mas eu vou trazer exemplos aqui de 2 para vocês, que se enquadra dentro de defeito e produção excessiva. Que eu vou exemplificar para vocês como que isso acontece dentro do canteiro de obras e que às vezes o nosso dinheiro vai embora para o ralo e a gente nem vê. Que é o que nós chamamos aqui de perda incorporada, que esse tipo de perda é tudo aquilo que fica incorporado na execução do serviço, mas que você não vê ele saindo ali como um entulho, ou você às vezes nem enxerga aquele desperdício, você não para metrificar quanto que você está perdendo. São recursos que não saem da obra como entulho e que não precisava ter sido consumido. Então, o que acontece? Vou dar os exemplos aqui. Vamos supor que você fez uma parede aqui que ela saiu fora do prumo. E aí, o que acontece? Se você fez uma parede fora do prumo, ou seja, ela está com defeito. Então, é um desses desperdícios aqui do defeito. Ou seja, você fez de forma errada. Então, aí você precisa o quê? Consertar aquilo ali. Ou você faz uma demolição daquela parede, ou você faz aquele famoso conserta na massa. Conserta na argamassa, né? Então, aí, você estava com um reboco ali previsto para 2 centímetros. Só que essa parede ficou fora do prumo e você tem que fazer ali um reboco com 8 centímetros. Aí eu pergunto para você, esses 6 centímetros a mais, estava previsto no orçamento? Não estava. Você fala, mas só uma parede não tem problema. Tudo bem, pega uma parede de uma obra aí de 30 pavimentos e pega o paredão dela ali e sai 8 centímetros fora para você ver o prejuízo que não vai ter. O prejuízo que você terá com relação a esses 6 centímetros a mais. E o grande ponto é que esses 6 centímetros você vai gastar mais mão de obra para fazer, que ele vai demandar mais tempo para puxar a cura da argamassa, e você também vai gastar mais material, muito mais. E aí eu pergunto, estava constando no seu orçamento? Não estava. E na maioria das vezes, você não para fazer essa análise e fazer essa métrica desses serviços que está gastando a mais. E aí você fala, porque você, não, corrige aí e tal, beleza. E aí você vai, aí corrige um ponto aqui, aí depois o contrapiso fica fora. 1 centímetro a mais na laje, não faz diferença. Pega 1 centímetro, eu fiz um estudo aqui no edifício, de 27 pavimentos, eu joguei essa enquete. Se errasse 1 centímetro em cada laje, pegando 27 pavimentos na obra aqui, e aí eu mostrei aqui, se a gente errasse 1 centímetro em cada laje, fizesse 1 centímetro a mais de concreto. No final das contas, fazendo todos os cálculos ali, teria um custo a mais, só de concreto, em cerca de 400 mil reais. Se eu errasse 1 centímetro na laje, que às vezes você faz uma laje de 20 centímetros, aí tem pontos que saem com 22, tem uns pontos que saem com 21, e aí você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a perda incorporada ela pode estar sugando o orçamento da sua obra sem você estar percebendo. E você só vai perceber essa perda quando chegar no final da execução. Faltando ali 3 meses para você, faltando 6 meses para você entregar a obra, você vai conseguir enxergar que não entrega dentro do prazo e nem do custo previsto. Então, muito cuidado com isso aí na hora que você estiver gerenciando as obras, tá? E aqui uma charge, muita gente acha que assim, então para mim, o que é redução de custo, né? Muita gente acha que reduzir custo numa obra é você contratar uma mão de obra mais barata, é você comprar um material inferior, e não tem nada a ver com isso. Como nessa charge aqui exemplifica. Olha só, não compreendo. Reduzimos ao máximo o número de trabalhadores, exigimos mais experiência e qualificações, estamos pagando menos, cortamos os benefícios do cafezinho e mesmo assim temos mais dificuldades para avançar.
Ou seja, querem ter maiores resultados, achando que simplesmente cortando o número de funcionários aqui, deixando o mais escasso possível, sem ferramentas, trabalhando ali da pior maneira, simplesmente cortando os benefícios, pagando um salário ruim, enfim, acha que assim vai conseguir diminuir custo. Muito pelo contrário, vai sair muito mais caro para você. Então, o Lean Construction, ele não é a questão de você querer reduzir simplesmente pagando algo mais barato ou tendo uma mão de obra inferior ali que é mais barato, um material um material inferior, enfim, é você simplesmente melhorar os processos. Eu vou ilustrar aqui agora para vocês alguns exemplos práticos de como você pode fazer isso. Ó, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pelo que o cliente paga na hora que ele está te contratando? Vamos supor que ele te contratou, nesse exemplo aqui, vamos supor que ele te contratou para construir a casa dele e entregar a casa pronta. Eu te pergunto, na hora que ele te contratou, ele está comprando, ele está pagando por uma parede pronta, pintada, a casa finalizada e pronta para ele morar? Ou seja, ele quer simplesmente, vai te pagar e ele quer chegar lá, a casa está pronta. Ou ele está comprando ali os processos construtivos, ele está te pagando pela alvenaria, produção de argamassa, chapisco, reboco e pintura. O que acontece? Quando a pessoa te contrata, ela quer a casa pronta. Como você fez a casa, ou melhor, como que você fez os processos ali da alvenaria, a produção de argamassa, a logística que você utilizou, se gastou mais tempo ou menos tempo, se gastou a mais com material, se o seu reboco ficou com 2 centímetros ou 4 centímetros, enfim, não importa, desde que entregue dentro da qualidade para ele, é isso que ele está comprando. Então, significa o quê? Quanto mais você conseguir reduzir de custo nos processos que estão ocultos por trás da execução de cada uma das tarefas, você consegue reduzir o custo e aumentar o seu lucro, ou aumentar o lucro do seu cliente. Esse é o grande ponto que você precisa tentar. E aí, eu vou mostrar alguns exemplos práticos de como você pode conseguir isso aqui. Vamos lá, peraí, deixa eu só olhar uma coisa aqui rápido. Beleza, exemplos práticos. Eu vou estar falando aqui, mostrando alguns exemplos de como a gente pode melhorar os processos aqui com alvenaria, chapisco, emboço e reboco. E vou mostrar alguns exemplos de como funciona na mão de obra convencional e como que você pode melhorar. Primeiro ponto aqui, quando a gente fala que vai executar alvenaria, o que vem na nossa mente é simplesmente chegar e pensar só na parte de produção da alvenaria. Mas, na maioria das vezes, a gente não para pensar o seguinte: como que esses tijolos vão chegar na obra? Onde eles serão armazenados? Como eles serão transportados? Tudo isso tem um custo. E, na maioria das vezes, a gente não para pensar nesses custos. E aí, quando você pega essas imagens aqui, essa aqui é muito comum da gente ver em obras verticais aqui na cidade, né, que você vê aqui esses tijolos no meio do passeio, e olha a mão de obra que se teve para colocar esses tijolos. Primeiramente, tem o descarregamento manual, que tira do caminhão. Olha só quantos profissionais aqui em cima, nessa foto de cima, quantos profissionais para fazer o descarregamento de um caminhão de tijolo. Aí pega esses tijolos e coloca no chão. Depois você pega um profissional, e aí pega um carrinho de mão, e vai colocando esses tijolos lá para dentro. E aí, então, você tem a mão de obra do profissional descarregando, depois o profissional pegando esses tijolos e levando para dentro da obra, e isso você vai tendo percas no meio do caminho, tijolos vão quebrando, e aí depois você coloca dentro da obra, depois você pega esses tijolos e joga para os pavimentos e faz a logística ali para onde será executado. Olha quantos passos que você fez ali. Agora, Vinícius, como que eu posso melhorar isso aqui, então, nessa parte da execução de alvenaria, na chegada dos tijolos? Olha, você tem várias maneiras que você pode adaptar aqui. Em algumas delas, são os tijolos paletizados. Veja só, e não só em obra vertical, para obra também térreas ali, para obras de 1 pavimento, 2 pavimentos, onde você pega com uns tijolos paletizados, e ao invés de você ter aquele trabalho todo para descarregar ali na obra, eles já descarregam onde você
você prefere. E mesmo se for igual utilizar uns pallets menores com garfos, isso aqui funciona muito bem para obras verticais, que aí você faz um estoque ali dentro do canteiro de obras com os tijolos em pallets. E você consegue fazer um transporte com muito mais tijolos de uma vez só, com o mínimo esforço possível dos profissionais e com o mínimo de perca também. Então, você consegue estar fazendo essa movimentação e logística ali de forma muito mais fácil dentro do canteiro, com menos esforço. Então, esses são os pontos que a gente tem que ir analisando para estar otimizando. Teve uma empresa que eu achei muito interessante o método que eles utilizaram. Eles compraram um caminhão, assim, ó, com os tijolos desse jeito aqui, igual nessa foto de cima. Os tijolos veio no caminhão. Beleza. Só que o que eles fizeram? Aí a obra é uma obra vertical. No dia que esse que chegou, eram 2 caminhões de tijolos. E como que eles descarregaram? Eles contrataram um guindaste, que veio junto, não era um caminhão MUC, um guindaste mesmo, que a obra já estava muito alta. E eles fizeram umas gaiolas 2x2. De cima do caminhão mesmo, o pessoal já pegava os tijolos e colocava dentro dessa gaiola. Já ia, ao invés de estar descarregando na rua, igual o pessoal faz, eles já iam colocando dentro dessa gaiola. E aí o guindaste pegava essa gaiola e colocava essa gaiola no pavimento que eles iriam precisar executar a alvenaria. Então aí ficavam 2 serventes lá em cima, nesse pavimento, descarregando os tijolos da gaiola. E eles já pegavam esses tijolos e já colocavam no lugar exato que seriam necessários para a execução. Deixava tanto num canto, tanto no outro, tanto no outro, tanto no outro, para o quê? Para diminuir a movimentação dos profissionais ali, para estar pegando esses tijolos depois na hora de executar. Ou seja, em questão de algumas horas, eles descarregaram 2 caminhões de tijolos e já colocaram todos os locais onde serão executados. Em algumas horas, eles já fizeram os processos que, em obras convencionais, o pessoal gasta ali uma eternidade de tempo, descarregando para o chão, depois descarregando para dentro da obra, depois levando para os pavimentos, depois distribuindo para os locais de trabalho. E isso vai fazendo durante todo o tempo de obra. Ah, preciso de tijolo nesse ponto. Aí tem que parar alguém para ir lá e pegar e levar. Preciso de tijolo no outro pavimento. Para alguém lá, depois vai lá e faz a logística. Ou seja, em algumas horas, ele já fez todos os processos que depois seria durar quase a obra inteira, tendo que ficar levando tijolos para os pavimentos. Então, olha como conseguiu otimizar numa simples sacada, entendeu? Então, isso que eu quero trazer para vocês. Trazer esses exemplos práticos para vocês terem essa visão. Agora, um outro ponto aqui, central de argamassa. Hoje é muito utilizado ainda a betoneira, não tem problema nenhum usar betoneira. Claro que tem alguns já processos de industrialização, que eu vou mostrar para vocês, mas se for usar betoneira, a gente tem que tomar alguns cuidados. Aqui alguns exemplos, eu vou estar ilustrando aqui de como que a gente deve nos atentar quando a gente for montar um layout do canteiro ali para a betoneira. Primeiro ponto, analisar o seguinte: a betoneira, ela deve estar próxima à brita, à areia, cimento e também ao guincho. Por quê? Para você evitar o mínimo de movimentação possível dos profissionais aqui dentro do canteiro de obras. Então, aqui a areia, brita e cimento, aqui próximo, já próximo do caminhão do guincho. O que acontece muitas vezes? Talvez você ali tem lá um encarregado tá dentro da obra, a obra está começando, você não fez um layout muito bem definido, aí simplesmente chega a betoneira na obra, aí o encarregado, pode deixar ela aqui, beleza. Aí chegou a areia e brita, pode descarregar aqui, coloca o cimento ali, ou seja, fica tudo espalhado, e aí depois, vamos supor, vai colocar o guincho. O guincho pode colocar ele ali. Aí, tipo assim, fica betoneira num canto, aí vamos supor, você coloca o guincho do lado de cá. Aí fica guincho aqui, fica betoneira nesse outro canto, fica areia e brita, cimento fica perto do portão, ou seja, fica tudo centralizado, e aí você tem uma movimentação gigantesca. Por isso tem que ser muito bem pensado essa parte da logística aqui do canteiro, tá? Aí, como que você pode melhorar mais ainda essa questão para você ter o mínimo de desperdício possível ali dentro do canteiro de obras com relação à produção de argamassa ali dentro? Que é a gente utilizar argamassa estabilizada, que entra no princípio de industrialização, que é uma argamassa que já vem pronta para o canteiro de obras. Ao invés de você ficar com 2 profissionais lá na betoneira, simplesmente produzindo, ali que fica a maior parte do tempo eles estão ociosos,
você já contrata uma argamassa que já chega pronta. Pronto, você não precisa ficar rodando betoneira, você não precisa ficar produzindo na obra. Isso é o princípio da industrialização, já trazer um produto pronto para dentro do canteiro, para ser utilizado. Ou seja, você não precisa de produzir ali dentro do canteiro de obras. E isso você consegue ter uma otimização gigantesca dos processos ali dentro. Então, você pode utilizar essa argamassa, ou argamassa ensacada, também que já facilita e já ajuda. Aquela que já vem a argamassa que vem no saquinho, você só coloca ela no tijolo, esqueci o nome dela, polimérica, se não estiver enganado. Então, esses são os princípios que você pode estar utilizando para industrialização na construção. Aqui os projetos de logística de tijolos no local pronto para execução. Aqui, ó, você pega a planta do empreendimento e já define quantos tijolos serão necessários em cada um dos pontos. Assim que chegar na obra, você já vai fazendo a disponibilidade e deixando já todos prontos ali para executar. Na hora que o profissional for para executar aquele serviço, já está com todos os materiais ali. Isso aqui você pode utilizar para qualquer tipo de material. O assentamento da alvenaria é muito utilizado o prumo, né? Você vai aprumando ali tijolo por tijolo. Como você pode melhorar isso aqui? Uso de escantilhão. Isso aqui você vai colocar um escantilhão em cada canto das paredes, apruma o escantilhão, alinhou ele, pronto. Aí você vai usar uma linha de um escantilhão a outro, que ele vai servir tanto para o alinhamento, ali para o prumo, e o nivelamento do tijolo e a argamassa. E aí você não precisa ficar prumo por prumo, tijolo por tijolo, porque o escantilhão ele já vai estar aprumado e ele já vai estar fazendo esse papel aqui somente com uma linha guia, entendeu? Sentamento da argamassa, sentamento da alvenaria. Aqui, utilizando a argamassa convencional, não tem muito... Aqui, isso aqui não vai fazer tanta diferença, mas, como diz, já é uma otimização, se utilizar padronizada. Uma simples ferramenta, você coloca a argamassa aqui, puxa essa régua, que ela já sai aqui com a argamassa toda padronizada. E aí, então, o que a gente deve nos atentar aqui na hora de sentamento da alvenaria? Eu expliquei para vocês essa questão do tempo ocioso que o profissional fica ali dentro do canteiro, né? Que ele passa ali, às vezes, transportando material, fazendo inspeção, esperando para executar. Dentro dessas 4 imagens, só essa primeira imagem que demonstra realmente o que um profissional, um oficial, ele deve estar fazendo, que é o quê? Produzindo. Se o operário, o oficial, o pedreiro, que foi contratado para estar assentando a argamassa, se ele estiver ajudando a fazer transporte, se ele estiver ajudando a fazer argamassa, se ele está no meio do assentamento, ele para fazer inspeção, ele está simplesmente ocupado, mas não está produzindo. Por quê? Funcionário ocupado é diferente de funcionário produzindo. Quando muitas vezes você vê os profissionais ali dentro do canteiro de obras não tendo uma boa produção, mas você fala, eu não entendo, o profissional, ele vem, ele começa às 7, para às 5, não vejo ele morcegando, ele está sempre fazendo alguma coisa, só que muitas vezes ele está simplesmente ocupado, mas ele não está produzindo. Se ele for contratado para fazer alvenaria, mas ele não está ali assentando os tijolos, produzindo ali no assentamento de alvenaria, ele está fazendo algum outro trabalho que não era de competência dele, mas que ele está simplesmente ocupado e que não está dando produção para a sequência daquele serviço. Então, comece a analisar isso. Quando vocês analisarem essas questões dentro do canteiro de obras, a sua percepção vai mudar muito com relação à produção dos profissionais. Não é? Muita gente, às vezes, acha que aumentar a produção é você ficar chicoteando o profissional, vamos. Não, é você analisar no contexto geral ali, como que ele está executando o serviço, onde que está o gargalo, onde está o problema. Quando você para analisar isso, você consegue enxergar o problema e focar na solução. E aí eu trago um desafio para vocês fazerem depois dentro do canteiro. É o seguinte, qual a quantidade mínima de tijolos um pedreiro deve assentar por dia? Levando em consideração aqui um tijolo de 14 por 19 por 29, se o seu pedreiro não está assentando no mínimo 480 tijolos por dia, é porque tem algo de errado. E eu vou provar para vocês. Por quê? Por que 480 tijolos? Olha só, no mínimo. Olha só, deixa eu fazer uma conta para vocês aqui, pegar o cronômetro aqui. Olha só,
480 tijolos. Antes disso, deixa eu só pausar aqui a apresentação. Ó, deixa eu fazer uma conta para vocês aqui. O dia trabalhado ali dos operários na construção, geralmente é de 7 às 17, que totalizam ali, tirando uma hora de almoço, são 9 horas de trabalho. Claro que nenhum profissional é máquina e vai produzir 9 horas seguidas. Então, tirando as 9 horas que ele tem de trabalho, vamos supor que 15 minutos seja para um café, 15 minutos para ir no banheiro, e mais meia hora para ele descansar em alguns intervalos e não fazer nada. Ou seja, estou tirando 1 hora do dia dele de produção. Então, ou seja, sobrou 8 horas. Se eu pegar 480 tijolos, dividir por 8 horas, dá 60 tijolos por hora. Se eu peguei 60 tijolos e dividir por 60 minutos, eu tenho aqui 1 tijolo por minuto. E aí eu pergunto para você, será que um pedreiro não consegue assentar 1 tijolo por minuto? E aí você pega e abre o cronômetro, e aí desde que, já levando em consideração que os materiais já estão no lugar, a argamassa no lugar já também, o escantilhão já não colocado no local, porque o preparo, antes de você começar a produzir, você já tem que deixar todo o campo preparado. E aí sim, deixou tudo preparado, ou seja, você deixa um profissional por conta de estar preparando tudo. A hora que o pedreiro vier, ele tem que estar só assentando, aí ele tem que focar na produção. E aí, por isso que se ele parar para ficar arrumando outras coisas, ele vai estar ocupado, mas não está produzindo. E aí é o seguinte, vou soltar o cronômetro e falo, pronto, pode começar. E aí, já fez a primeira carreira, né? A primeira fiada é sempre ali para ver se no prumo, no e tal, se arrumar certinho, pronto. E aí ele pega a argamassa, coloca na argamassa, pega o tijolo, coloca o tijolo, aí bate de um lado, bate do outro, tira o excesso de argamassa, tira o excesso do outro, dá mais uma verificada, bateu, olhou, pronto. Assentou um tijolo. Vou colocar aqui em torno de 20 a 25 segundos. Eu falo com ele, espera. Aí, enquanto eu falo com ele, ele fica lá esperando, aí vai, até dar 1 minuto. Aí, na hora que completa 1 minuto, aí eu falo com ele, pronto, pode pegar agora e assentou o tijolo. Aí ele gasta mais 20, 25 minutos, nem isso às vezes, 15 a 20 minutos. 15 a 20 segundos. Aí eu vou falar, pronto, espera agora, dá mais 1 minuto. E aí, a hora que você faz isso, você percebe assim, caramba, é muito tempo para sentar um tijolo. E às vezes eu chego nas obras, ó, enquanto a gente está falando aqui, agora que deu 1 minuto, ó, agora que deu 1 minuto. E aí quando eu chego e faço isso nas obras, o dono da empresa, o engenheiro, eles ficam assim, cara, para onde que vai? Para onde que vai esse tempo todo que eles não conseguem assentar? Porque eu chego, na maioria das vezes, os profissionais, eles estão, assim, assentando cerca de 250 tijolos por dia. Fala, é pouquíssimo. Tem alguma coisa de errado na sua gestão. E aí, o pessoal fica de cara na hora que vê esses tratados. Fala, pô, como que eu não consigo enxergar isso no canteiro de obras? Justamente porque estão atrelados aos desperdícios ocultos. Então, o princípio da construção enxuta, como que ele funciona? Enquanto no sistema tradicional, se você quer aumentar o seu lucro, você aumenta o seu preço. No Lean, se você quer aumentar o seu lucro, você mantém o mesmo preço e foca na redução do custo. Essa é a diferença do pensamento tradicional e do pensamento Lean. Bom, porém nada disso é possível sem um bom planejamento. Então, aqui, o que você... Alguns pontos que você deve pensar, como que eu faço aqui os planejamentos de gestão dentro do canteiro de obra. Algumas dicas aqui. Primeiro, o canteiro de obra deverá ser bem planejado para diversas fases de execução da obra. É através de um canteiro bem planejado que se consegue aumentar a produtividade e reduzir os desperdícios dos insumos em geral. Veja só o acesso ao estoque, tudo bem com os tijolos em pallets, tudo bem organizado, bem dividido. Essa é a grande diferença. Canteiro de obras, o que deve ser pensado antes de ir para o canteiro? Muita gente é afobada, né? As empresas, não, precisamos começar a obra pronto, urgente, rápido, precisamos começar urgente. O que você deve pensar antes de começar uma obra? Como será a chegada e entrega dos materiais ali na obra, já fazer esse layout, essa logística, onde ficará o estoque, o almoxarifado e demais instalações provisórias, como será feito o transporte e movimentação de materiais e pessoas, quais serão os processos construtivos para essa obra, qual será o sequenciamento das etapas, plano de metas e execução.
Aí aqui eu trabalho da seguinte forma, quando a gente fala de planejamento. Eu tenho um planejamento a longo prazo, onde eu coloco tudo que tem que ser executado do início até o final da obra. Uma estimativa de tempo aqui e do que eu tenho que fazer as atividades. Depois eu tenho um planejamento a médio prazo, onde eu pego ali e faço um planejamento mais detalhado, com uma visão dos 3 próximos meses. E aí, depois desses 3 meses, eu tenho um planejamento a curto prazo, que é um mensal e semanal, onde eu consigo ali estar visualizando o que tem que ser feito naquela semana, quem que vai executar, qual é a minha meta mensal, quem vai executar, onde vai executar, o que ele tem que executar, quanto que ele tem que executar, e eu consigo traçar todas as metas ali da minha semana. E aí, depois que eu tracei essas metas aqui da semana, eu vou estar monitorando através do quadro Kanban, que é o quê? Eu vou estar colocando aqui o que cada funcionário vai estar fazendo e eu passo para esses cartões, que aqui eu tenho quem que é o responsável, a função, a atividade que ele vai exercer, o local, quanto que ele tem que fazer, qual que é o início e o término previsto, a duração e a produtividade média diária. E aqui alguma observação. Esse é o controle individual por funcionário ou equipe, que é a fazer a rastreabilidade da nossa obra. Eu jogo para dentro do quadro Kanban. E aí eu vejo aqui, eu consigo saber a situação de cada funcionário, como que está funcionando. E aí, Vinícius, por que azul está azul e amarelo? Azul é funcionário próprio e amarelo é terceirizado. Só para ficar mais fácil de visualizar, ter essa distinção ali à vista, entendeu? E aí tudo isso remete ao ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Ace, que é você planejar a semana, o seu mês, colocar suas metas, você executar e durante a execução você coletando os dados, analisando, e aí a hora que fechou ali, você vai vai checar as metas e resultados, as metas que foram previstas versus os resultados. E aí você vai agir, que aí você vai fazer uma ação corretiva, preventiva ou de melhoria para a próxima semana, próximo mês, e aí volta no ciclo novamente. Esse aqui é o quadro do Kanban aplicado de forma dentro do canteiro de obras. E o monitoramento e controle. Como que funciona esse monitoramento e controle que a gente faz ali dentro do canteiro? Um exemplo aqui. Esse quadro aqui é o quadro Kanban. Esse aqui é um planejamento das metas, planejamento da fundação, onde nós fizemos um planejamento exclusivo para a fundação, definindo quais os blocos iriam atacar primeiro, aonde, como que iria funcionar a logística, tudo mais. E aqui eu tenho um planejamento a longo prazo e um trimestral. Ou seja, então eu tenho a longo prazo, um trimestral, a curto prazo, direcionando diretamente para a execução da fundação e o controle disso que está sendo executado dentro do canteiro. Aqui um exemplo para execução de uma laje. Essa foi a primeira laje que a gente foi bater aqui, numa obra, que estava um canteiro restrito e estava com muita dificuldade ali para a execução dessa primeira laje. A gente estava com um bloco aqui sendo executado, que só esse bloco ele tinha mais de 100 metros quadrados, só de bloco, mais de 400 metros cúbicos de concreto. E aí, ele estava meio que travando, então falou, vamos dividir em etapas essa laje, porque senão a gente vai demorar demais. E aqui, era onde estava a rampa de entrada para a obra, e aqui é onde estava o administrativo da obra. Então, o que a gente fez? Primeiro a gente concretou, fez essa primeira etapa, e depois nós dividimos essa aqui, etapa 2, a gente faz as formas aqui, depois fez a forma, e passa para a etapa 3, depois passa para a etapa 4, e aí a gente faz o aço aqui, e depois concreta tudo junto. E o administrativo da obra fica para depois, porque eu preciso subir umas 4 lajes, tirar esse administrativo, passar para dentro da obra, e depois eu faço o complemento dessa parte aqui. Vejo que tudo, então, é um planejamento para me entender o layout, a logística, como que está a execução ali do canteiro. Aí eu já planejei a parte de cima, aí a próxima laje, que seria em 2 etapas, aí eu já coloquei aqui também a parte para execução dos pilares, a divisão dos pilares, e a laje dividida em 2 etapas, na verdade 3, só que a terceira fica para depois, e depois aqui, da terceira laje em diante, já seria uma concretagem só por vez. Aqui foi só para ilustrar em desenho, e aí tudo isso está representado aqui no meu cronograma de curto prazo, de curto e médio prazo. Ou seja, eu coloquei estrutura subsolo, térreo, primeiro pavimento, e eu coloquei as datas para executar cada uma dessas atividades,
E aí uma coisa que eu coloquei aqui também, que não está previsto aqui, mas depois no papel ali a gente colocou, a data de entrega aqui, ó, em cada uma. Porque aí a pessoa bate o olho e já via aqui essa aqui eu tenho que concretar dia tal, essa aqui dia tal, essa aqui eu tenho que fazer, finalizar, um exemplo, finalizar a forma dia tal, o aço dia tal, forma dia tal, aço dia tal, concretar dia tal. E aí eu consigo ter uma visão muito clara, só batendo o olho aqui nesse desenho. E aqui tudo de forma detalhada. E aí dessa forma eu consigo levar para dentro do canteiro de obra de uma forma de fácil entendimento para toda a equipe. Essas são umas funções estratégicas ali que a gente utiliza junto à equipe para estar realmente conseguindo visualizar bem todo o planejamento que a gente está montando. E lembrando, todo esse planejamento aqui é montado junto com a equipe de execução. Você não consegue, é muito difícil você simplesmente, sem contactar a equipe de execução, montar um planejamento assertivo. Não, você tem que estar alinhado sempre com a equipe de execução, entender o que eles estão pensando, como que eles estão analisando, e assim você pega todas, faz uma reunião com um brainstorm ali, né, pegando todas essas ideias e tudo mais, em conjunto vocês vão montando todo passo a passo, você pega isso, coloca tudo no papel e passa junto para a equipe acompanhar e executar. E aí a gente faz um monitoramento também e controle através de aplicativos. A gente tem aqui esse aplicativo chamado diariodeobras.net, que aí todo dia tem um estagiário na hora que ele fica reportando o que está sendo executado, quem que está executando, se alguém faltou, se teve alguma ocorrência. Aí a gente tem o Trello, onde a gente trabalha fazendo checklists ali também. Tem o Prevision para a linha de balanço. E aí a gente consegue estar fazendo um monitoramento à distância através dos aplicativos. E, junto com isso também, a gente tem que estar o quê? Fazendo o gerenciamento dos resultados e as análises. Então, aí, mensalmente, a gente tem aqui, entrega esses relatórios gráficos para a empresa, tanto físico quanto financeiro, de como que está todas as etapas da obra, como é que está o desenvolvimento, se realmente está sendo executado dentro do esperado ou não. Aí nós temos aqui a curva de execução, o desempenhado, planejado versus executado, as projeções futuras, temos vários KPIs aqui para a gente analisar, que são nossos indicadores, porcentagem concluído da obra e das etapas, enfim. E aí a gente consegue ter uma visão geral de tudo que está sendo executado. E esse aqui é um modelo esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o relatório físico. Aí nós temos também um relatório financeiro, que a gente consegue estar vendo todas essas informações. Bem, então é isso aí. Agradeço a participação de cada um de vocês. Espero que tenham gostado aí um pouquinho dessa parte de gestão, de como nós fazemos a gestão aqui nas obras. Claro que isso aí foi só mesmo um resumo geral, tem muita coisa, mas espero ter conseguido contribuir um pouco com vocês aí. E se tiverem alguma dúvida, já podem colocar aí, estou à disposição aqui. Valeu, obrigado. Queria agradecer novamente, Vinícius, por você ter aceitado o nosso convite. A palestra foi muito enriquecedora e pode contar com a gente para parcerias futuras. A gente vai te chamar sempre, porque o feedback está sendo incrível. Legal. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida. Bacana, acrescentou demais. Muito obrigado pela palestra, incrível, legal. Opa, eu tenho uma dúvida a respeito dos aplicativos. No caso, aquele aplicativo lá, que é o monitoramento, ele seria por meio de câmeras ou seria um funcionário que estaria tirando fotos, estaria preenchendo o aplicativo? Certo, através de fotos, tá? Diariamente, ali, todos os dias, ele faz o preenchimento do que está sendo executado, quem está executando, coloca um percentual também do que foi executado naquele dia, teve chuva. Licença. No caso, seria tipo um técnico de edificações que ficaria responsável por essa Como é que é? No caso, seria um técnico de edificações? Não, um estagiário, pode ser. Um estagiário consegue fazer. Aqui nas obras eu trabalho com um estagiário. Claro, eu treino ele, entendeu? O que precisa transmitir. E aí, com isso, eu consigo gerenciar obras em qualquer lugar do país aqui. Igual hoje, minha empresa atua em mais de 14, tem representantes aqui, na verdade, sócios gestores da minha empresa, em mais de 14 estados. Então, assim, eu consigo estar fazendo essa gerência do pessoal, tudo através de aplicativo.
e dentro da obra para estar reportando essas informações, porque você consegue tomar decisões com informações em mãos. Então, a gente prioriza muito isso. Ter as informações, e dentro desse aplicativo, todo mundo da obra ali, da equipe da obra, da equipe da construtora, tem acesso ao aplicativo também, tem um login. E aí todo mundo consegue estar vendo as mesmas informações. E aí, diariamente, ele coloca ali um relatório fotográfico, é um diário de obras, na verdade. O aplicativo chama até diariodeobras.net. Só que ao invés de utilizar simplesmente só para diário de obras, tipo assim, arquivar o diário de obras à mão, utiliza mais só para encher linguiça e funcionar como diz, é um diário de gaveta, né? Agora, eu peguei esse aplicativo e transformei o que seria simplesmente um diário de obras por um acompanhamento onde todo mundo consegue estar tendo acesso a tudo que está acontecendo ali dentro da execução com informações diárias, entendeu? E inclusive com relatório fotográfico. Entendi. Obrigado, Vinícius. Show. Bacana, valeu, Daniel. Show. Bacana. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tá ok? Bacana. Tainá, eu agradeço aí mais uma vez pelo convite, ao CREA Júnior aí, parabéns aí pelo trabalho também, e estamos à disposição. O que precisarem aqui, pode contar com a gente aqui para estar colaborando da melhor maneira possível. Beleza? Obrigado. Beleza, Vinícius. A gente que agradece. Obrigadão. Legal. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.